Boa noite. Acaba de nascer um novo romancista brasileiro. O país que já estava se acostumado e já se acostumava a dormir com ele todas as noites, a partir de agora pode também adotá-lo como leitura de cabeceira. No centro do Roda Viva desta noite está José Eugênio Soares, 57 anos, que lança agora o Xangô de Baker Street, o seu primeiro livro de ficção, depois de uma maratona de mais de 36 anos pelo cinema, teatro e TV. Bom dia, seu Franco. Olá. Vai querer um cafezinho? Gordinho desde que nasceu, agitado desde que engatinhou. Aqui está José Eugênio Soares, com 21 anos, pegando carona no cinema nacional em fins dos anos 50, auge das chanchadas. Jô estava de volta ao Brasil depois de morar e estudar nos Estados Unidos e Suíça. Já tinha tentado tomar um rumo na vida, quis até ser diplomata, mas descobriu a tempo que a vocação estava ali, nos estúdios e nos palcos. Eu acho que é do açúcar, o limão estava tão bonito. E foi de palco em palco, pegando qualquer brecha em cinema, teatro ou televisão, que o garotão de Copacabana decolou uma carreira de artista que o levaria longe. Lá por 1965, começa a pintar o sucesso na TV, Família Trapo, na Record, onde Gordon era um mordomo maroto que trazia na ponta da língua o francês aprendido nos tempos de Suíça. Crescia ali o humorista que nos próximos 20 anos provocaria o riso geral com paródias e caricaturas do nosso cotidiano, dos nossos tipos populares e dos nossos homens públicos. Por esse humor crítico do comportamento passaram quase 200 de personagens. Deste sol onde é o piso e deste povo que eu amo. Cagauzá, cagauzá, cagauzá. Sois rei, sois rei, sois rei. Quem fala aqui é seu marido Sebastião, codinome Pierre. O último exilado em Paris, se preparando para voltar à terra, Madalena. Nós cantamos, tiramos a roupa. A senhora também? Não, que isso, mamãe, que gracinha. E pensar que eu saí dela, bicho. Cala a boca, Batista. Vai pra casa, Fadilha. Quem me mandou aqui foi o Gandolo. A minha mãe é a pátria. Mas eu estou triste pelo fato de que a minha mãe seja pátria. Por que, Capilé? Porque tem muita gente mamando nas tetas da minha mãe. Isso quem falou foi ele, hein? Faz amor, som e novinha. E o capitão gay, Jô? Olha ele aí, sempre pronto para um ato de heroísmo, desde que não seja com mulher. Não, capitão gay. Que sorte, hein, capitão? Quem precisa de ajuda é o noivo dela. Ah, um noivo. Então assim é diferente. Realmente o seu noivo é um caso para o capitão gay. É o defensor das minorias. É sempre contra as tiranias. Por trás de tudo isso, um vulcão. Com energia de menino, o gordo foi além, se dividindo em ator e diretor de teatro de Nelson Rodrigues a Shakespeare. Também fez carreira solo, no palco como showman. No quarto páreo. E como só um programa de rádio por semana é pouco, ele arranjou 2 para desaguar uma grande e antiga paixão, o jazz. Alô, alô, está começando mais um Jô Soares Jam Session aqui pela Eldorado FM de São Paulo. Vamos lá, menino! E vamos mesmo que ainda há tempo para comerciais de TV, pintura e literatura, onde já vieram histórias sobre futebol e o romance de agora, além de mais 3 livros em projeto. Um agito que traz ideias novas e aposenta as antigas. Em nome de um velho sonho, Jô abandonou seus personagens. Há 6 anos, trocou os quadros humorísticos por um programa de entrevistas conduzidas pelo humor, mesmo quando o assunto é sério. Diante da caneca misteriosa já passaram grandes personalidades e convidados de todo tipo. Heróis e vilões da vida nacional, gente destinada a atrair o público, mas que não rouba a cena desse gordo exibidinho, que faz do trabalho uma brincadeira. Luta com mulher na geleia, come rosa com molho salgado, toca bongô com Jimmy Cliff, transforma o quinteto em sexteto, dança com convidados, uma grande farra, que deixa a impressão de que é ele quem se diverte mais. Vamos trabalhar, gente. Vamos parar de bobagem. Bom, vamos trabalhar. Para entrevistar hoje o Jô Soares, nós montamos uma mesa especial.
Participam dela o jornalista e escritor Luiz Fernando Veríssimo, que é cronista de O Estado de São Paulo, do Jornal do Brasil e da Zero Hora. O jornalista e escritor Rui Castro, que é colaborador da Folha de São Paulo. O jornalista e cineasta Arnaldo Jabor, cronista da Folha de São Paulo, de O Globo e da Zero Hora. Boris Casoy, que é âncora do TJ Brasil, do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Armando Nogueira, cronista do jornal O Estado de São Paulo e do Jornal do Brasil, além de colaborador da Rede Bandeirantes e do canal Esporte TV. E Zuenir Ventura, escritor e colunista do Jornal do Brasil. O João já chamaram a nossa roda de hoje de Clube do Bolinha porque faltou uma mulher, né? É verdade. É verdade. Eu lembro que o Roda Viva é transmitido em rede nacional por outras 30 emissoras em 13 estados brasileiros. Se você quiser enviar a sua pergunta aqui para o Jô Soares essa noite, use o telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Ou então use o fax 874-3454. 874-3454. Boa noite, Jô Soares. Você podia explicar para o telespectador que deve estar preocupado com isso, como é que você vai estar no Roda Viva e vai estar no Jô Soares, vai estar aqui às 10h30 e às 11h30 no Jô Soares? Bom, meu programa hoje, excepcionalmente, vai atrasar um pouquinho, né? Em vez de entrar às 11h30, deve entrar 15 para meia-noite ou meia-noite, por aí. Quer dizer que vai dar tempo de você Dá sair tempo, daqui? saio daqui e faço uma dobradinha. Então tá bom. Correndo. Jô, você fez esse mesmo Roda Viva 5 anos atrás. Quando você fez o Roda Viva, naquela época você corrigiu aqui o apresentador que estava no meu lugar, dizendo que ele disse que você estava com 120 quilos naquele momento e você estava com 127. Com quantos quilos você está hoje? Eu estou entre 110, entre 107 e 112. Você está tentando manter esse... Não, porque 5 quilos para gordo é uma coisa que você perde de um dia para o outro. Né? Então, é uma variação bastante razoável. Estou tentando manter aqui esses... Quando eu falei que eu tinha 127, na realidade, porque gordo mente muito, né? Eu devia estar com 130, mas agora realmente eu estou nessa faixa de peso. Bem, Jô, você está estreando como romancista, esse é o livro do Jô Soares, está mostrando aqui em primeira mão pela televisão brasileira, chama-se O Xangô de Baker Street, já está nas livrarias, deve chegar logo às bancas, custa R$ 24,00, se eu estou certo. Tá certíssimo. Tá certo. Jô, da onde veio o romancista Jô Soares? Como nasceu a ideia do romance? Esse já era um projeto antigo? Como é que... Eu tinha muito medo de escrever um romance, porque eu sempre abordava a literatura com respeito, às vezes até um pouco careta, né? Eu me lembro que uma vez... Com uma certa reverência. Com muita reverência. Eu me lembro que uma vez o nosso querido Otto Lara, né, eu mostrando para ele uns contos de gaveta, ele falou, por que você não publica isso? Eu falei, não quero, não tenho coragem. Não, você precisa publicar, você tem que publicar. Eu disse, não, na realidade, eu queria escrever um romance, tenho ideia de escrever um romance, mas acho que não estou pronto ainda para escrever. Ele falou, não, você precisa escrever, escreve, isso é bobagem. Aí eu falei, mas eu tenho muito respeito pela palavra escrita, pela literatura. Ele falou, é muito louvável isso, mas acontece que esse respeito não adianta nada se ele continuar trancado na gaveta. Acontece que não tinha ainda pintado na minha cabeça tão completamente a ideia de um romance. Quando pintou, que foi em novembro do ano passado, e pintou quase que de ponta a ponta, né, eu disse, opa, aí tem uma ideia que talvez dê para escrever. Eu tinha mais 2 ideias que faltam ainda concatenar para escrever, porque eu só consigo escrever do final para o início, do fim para o princípio. Enquanto eu não sei exatamente o final, a chave, eu não consigo começar a escrever. É verdade que você chegou a oferecer a sua ideia para o Rubem Fonseca? É verdade? Falei para o Rubem. O Rubem, eu tenho 2 ideias aqui que eu acho que daria um livro ótimo para você escrever, que eu não tenho competência para você. Não, você que vai escrever. A ideia já está pronta, cara. A ideia está pronta, você tem que escrever. Vai em frente. Isso foi antes de eu sair de férias. Aí eu saí de férias. Eu cheguei a ligar para ele de Nova York quando fecharam mais 2 coisas assim que estavam faltando. Uma delas é o negócio do Sherlock falar português. E ele falou, tá ótimo, vai em frente e tal. Assim que você voltar, quero ver esse roteirão e tal. Primeiro escrevi um roteiro de 20 e tantas páginas. Daria para você dar para o telespectador uma ideia do que é o romance? É um encontro, a Sara Bernardo vem ao Brasil se apresentar e aconselha o imperador a convidar
o Sherlock Holmes havia ao Brasil para investigar uma série de crimes. Como é que... Não, porque o negócio é o seguinte, eu fiquei muito fascinado com as visitas da Sarah Bernard ao Brasil, aliás, as visitas que as pessoas fazem ao Brasil, que às vezes a gente não sabe. O Monet teve no Brasil, foi passear no Jardim Botânico e foi picado por uma cobra. São coisas que só acontecem realmente no Brasil. Sarah Bernard veio, na terceira vez que ela veio, acabou de machucar um joelho que já estava bichado, por sinal. Ela veio 3 vezes. Aí, na primeira viagem dela, que é uma época que me fascina muito, quer dizer, o século XIX no Brasil, uma coisa que eu acho extremamente fascinante, e Dom Pedro foi ver todos os espetáculos, todas as récitas e tal, e saiu um livro, A Divina Sara, que mostrava cartas da Sara falando do Brasil. Eu disse, isso dava um livro a Sarah Bernard no Brasil, mas tinha que ter um contraponto. O que podia ser? Eu digo, bom, Dom Pedro tem uma amiga, que é uma baronesa. Só aí já são 2 grandes personagens, Sarah Bernard e Dom Pedro. Exatamente. E aí, de repente, roubam um violino Stradivarius dessa baronesa. E aí, Sarah Bernard aconselha, diz assim, olha, eu sou muito amiga de um grande detetive inglês, não sei se Vossa Majestade conhece, chama Sherlock Holmes, eu tenho certeza, se Vossa Majestade convidasse, eu teria imenso prazer de ver o Brasil para resolver esse problema, esse caso do violino roubado da sua amiga. Né? Isso aí, então, quase que já dava para começar a escrever. Aí eu digo, não, mas peraí, tem que ter alguma coisa. Aí eu botei um serial killer, quer dizer, um assassino matando uma série de moças, exatamente nessa época, e deixando uma corda de violino enrolada junto aos pelos pubianos das moças. E claro que aí o Sherlock Holmes fica fascinado com esses casos. E é um pouco a história também do Sherlock se abrasileirando nos trópicos, virando meio tropical e tal. Aí foi Agora, a história João, o que surpreende no livro é a quantidade de pesquisa. Quer dizer, além da história ser uma história muito imaginosa, a relação dos personagens e tal, é um imenso trabalho de pesquisa que você fez. E pelo que eu me recordo, é um dos únicos romances que eu vi na minha vida que tem uma imensa bibliografia no final. Né? Não, eu tive a ideia de botar a bibliografia porque tem um livro de ficção do Michael Crichton que se chama Congo, que aliás foi feito um filme pavoroso, horroroso. Mas o que tem de interessante no livro do Michael Crichton é o negócio dos macacos que falam, tem os macacos que falam. E como realmente os macacos estavam falando através de gestos, a linguagem do surdo-mudo e a linguagem do índio americano, ele botou, apesar de ser um romance, ele botou no final uma extensa bibliografia aonde ele foi pesquisar as citações e os artigos sobre os macacos falando, aprendendo a falar, etc. e tal, para mostrar que aquele lado dos macacos falarem não era ficção, era realmente verdade, estudos com antropólogos, etc. e tal. Aí eu digo assim, eu vou fazer a mesma coisa, botar essa bibliografia para mostrar que tem ficção e que tem vários dados que são absolutamente reais, como no caso do violino Stradivarius, que ninguém supunha que já tivesse no Brasil naquela época o Stradivarius, e tinha um Stradivarius importantíssimo, que foi o último violino feito pelo Stradivarius. Jô, você disse que teve medo, quer dizer, você relutou em escrever um romance. Você acha que não convive bem o romancista com o humorista? Ou que o romance é uma escala superior ao do humorismo, por exemplo? Não, o que eu acho é o seguinte, eu só consigo... Aliás, o que determinou que eu escrevesse esse romance foi o seguinte, eu posso escrever esse romance com um humorista. Entende? Quer dizer, eu não queria separar as duas coisas. Eu digo, não, mas por que não fazer esse romance, abordando esse romance com humor? É um romance também de humor, né? Quer dizer, é um suspense, mas é claro que é um humorista escrevendo, um comediante e um humorista, antes de tudo. Foi isso que me animou a escrever. Se não fosse isso, se fosse para escrever um romance sério, entre aspas, no sentido de não ser um romance escrito com humor, eu não teria coragem de fazer. Então agora foi bom porque me liberou para escrever o que eu quiser, desde que eu escreva com humor. Ô, Jô, você disse uma vez, ficou meio irritado porque o Woody Allen tinha cortado várias cenas do Manhattan, se não me engano, porque estavam muito engraçadas. Você achava engraçado demais. Engraçado demais. Agora, você, de certa maneira, teve que fazer isso no seu livro agora. Pelo menos o Zé Rubens Fonseca te cobrou muito isso, né? Tive, porque às vezes você não resiste e faz uma piada que depois, quando você relê, primeiro você acha que está ótimo, né? Aí eu falava com o Zé Rubens, eu dizia, tira, isso não pode ter, tem que tirar, isso tem que tirar. Mas o Zé Rubens, isso é engraçado, não, tem que tirar.
E aí, depois, quando eu relia, passava um tempo, eu relia, eu dizia, claro que ele tem razão, evidente que ele tem razão, porque ficava uma piada fácil dentro do contexto. Ficou um livro com humor, mas não de humor, né? De certa Exatamente, maneira. quer dizer, é um livro escrito com humor, é um livro também de humor, mas não é um livro de piada, de fazer a piada pela piada. Ô, João, um paralelismo que me ocorreu é que a própria estrutura, a construção do encontro dos personagens, essa liberdade de reunir esses três tipos de personagens, lembra um pouco uma estrutura de chanchada, né? Chanchada era capaz de fazer isso. O dia que o fulano veio ao Brasil para se encontrar, quer dizer, tem essa liberdade que é uma veia, é uma saída já por si, uma saída meio humorística, vamos dizer assim. Claro, evidente você colocar, porque a grande vantagem do romancista, do autor, é que ele põe as pessoas do jeito que ele quer. Tem um livro do Kurt Vonnegut, se eu não me engano, é o Almoço dos Campeões, que de repente tem um encontro do escritor de ficção científica que se encontra com outro escritor. Ele diz assim, um estava no Texas e o outro estava não sei aonde. Eles não poderiam se encontrar, porque um estava num lugar, o outro estava no outro. Então, nesse horário de manhã, eles não podiam se encontrar. Mas como sou eu que estou escrevendo o livro, eles se encontram. Ele abre a porta do restaurante, está o outro lá tomando café da manhã, e os dois se encontram. Ô, João, Kilgore Trout. mas está ambientado claramente no Brasil porque tem um roubo. Aconteceu com você aquilo que todo romancista diz que acontece, quer dizer, você tem a ideia, você bola a história toda do começo, meio, fim, aí você vai escrever, de repente, no meio do caminho, o personagem começa a ganhar vida própria, começa a fazer coisas que não estavam na sua cabeça. Isso aconteceu? Acontece. Isso parece que é chavão, né? Parece que é lugar comum, mas não é. Acontece. Tem certos personagens que crescem, certos personagens que pipocam, que aparecem sem... Mas mesmo começando do fim para o começo, como você... Mesmo assim, você não foge, não foge da linha estrutural sólida que você criou. Mas tem personagens paralelos que, de repente, entram, e tem cenas que você criou no roteiro e aí ficam supérfluas. Tem cenas que realmente não são necessárias. E, sobretudo, esse negócio de personagens que, de repente, aparece, como o anãozinho no necrotério, que aquilo Agora, João, realmente não existia. você criou vários personagens para televisão, para o teatro. O personagem do romance, ele tem uma complexidade maior. Ele não pode ser um personagem tão chapado ou tão caricatural como ele é para a televisão ou para um quadro de teatro, para uma gag, essa coisa toda. Como é que você trabalhou essa questão dos personagens? Bom, isso eu levei uma vantagem muito grande, talvez aí seja o que tenha facilitado um primeiro romance, é que eu peguei personagens que são quase arquétipos, né? Quer dizer, o Sherlock, o Watson, e modifiquei esses arquétipos, mas peguei personagens que já tinham vida própria. Dom Pedro II, a própria Sarah Bernard. Quer dizer, eu usei personagens que não havia uma necessidade de você desenvolver tanto em profundidade, porque eles já estavam desenvolvidos, como Olavo Bilac. Agora é a bancada de a bancada de cá precisa falar. Porque aqui é pessoa tímida. Ninguém fala. A bancada dos tímidos. O Zueni não é nada tímido. Não, eu acho o seguinte, que o livro tem um negócio fantástico, que eu acho que tem a ver também com um desejo que a gente está tendo no Brasil hoje de entender um pouco hoje através do ontem. A gente vê isso, por exemplo, no livro No Mauá, do Jorge Caldeira, essa biografia do Mauá, que é fantástica também, que me lembrou em alguns momentos do teu livro, em outras coisas. O filme da Carla Camurati, Carlota Joaquina. Quer dizer, eu acho que de repente a gente está muito interessado em saber quem somos nós, né? Que negócio é esse que deu nisso? Que chanchada é? Como é que começou essa chanchada de hoje, né? Como é que foi? E tem uma coisa curiosa que, aliás, eu estou tendo o privilégio hoje aqui de estar cercado do que há de melhor na minha geração, né? Quer dizer, minha geração um pouco menos, ou um pouco mais, com diferença de poucos anos, mas de uma geração, que é também uma geração que é responsável por ter tido, durante um período, quando mais jovem, um preconceito muito grande em relação a coisas do passado. Então eu percebi que a gente perdeu uma série de coisas, de referências da nossa história, porque de repente era cafona você estudar o Emílio de Menezes, era rançoso você olhar o Bilac, não era de bom tom você saber quem era o que o João Caetano tinha feito. Aliás, Bilac era um grande poeta. Aliás, por falar em Bilac, tem várias insinuações. Mas havia isso. Por falar em Bilac, tem várias insinuações do Bilac, aquela grande admiração que ele tinha pelos cadáveres femininos. Isso é você que está falando. Eu não estou falando nada. Eu registro que eu quero fazer. Aliás, a minha primeira intervenção é para te dizer que
eu já estou te imaginando com aquele fardão espalhafatoso da Academia Brasileira de Letras. Que tal, hein? Que tal o jogo com aquele fardão? Eu certamente vou no discurso de posse. Não há brocado no mundo que caiba numa farda pro meu tamanho. Não tem nem a menor, nem intenção, nem Não nem passou intenção, pela nem sua cabeça. Veríssimo de vota leve. nele. Né? Veríssimo vota nele. Né? Veríssimo já decano. Já dá curriola. Já na turma? Tem uma curiosidade que Eu queria só terminar. O Veríssimo está na sequência. Não, mas ele estava elogiando a gente. Vocês interromperam o elogio? Não, Jabô, deixa para um outro programa. Veríssimo, por favor. Fogo. Não, só queria fazer um protesto. Se tu oferecesse a ideia para o Rubem Fonseca, podia ter oferecido a outros amigos que aceitariam. E aceitariam tranquilamente. Aliás, eu proponho que você abra uma boutique de ideias. Boris, como o Nelson Rodrigues tinha. Isso aí. Outro dia eu te perguntei por telefone e você acabou não respondendo. Você faz o Jô Soares 11h30. Você faz teatro, você escreve uma coluna na Veja, faz um programa de jazz na Rádio Eldorado, faz outro na Rádio Jornal do Brasil. Quer dizer, você tem uma atividade diária, pelo menos o que aparece, intensa. Como é que é? Duas coisas. Como é que é o seu processo produtivo, né? Como é que você arranja tempo para tudo isso? As pessoas se intrigam com isso. E como é que você escreve? Por exemplo, você escreveu esse livro à noite, de pijama, comendo um pãozinho. Como é que é o teu processo? Você senta no computador? Como é que é isso? Quem é esse personagem? Boris, eu não sei. Eu acho o seguinte, que a gente só não tem tempo para aquilo que a gente não está com vontade de fazer. É óbvio, né? Quer dizer, então você consegue esquematizar. O livro eu escrevi, eu chegava da gravação do programa, eu sentava e ficava até de madrugada escrevendo, porque é uma atividade muito lúdica, né? Eu acho que a atividade da gente, de nós todos, é no fundo uma atividade da criança adulta, mas é da criança. A criança, quando está brincando, não quer comer, não quer tomar banho, não quer nada, porque está brincando, porque brincando é a coisa mais séria e mais importante, né? Eu acho que com a gente acontece a mesma coisa. Então, você estrutura o tempo de modo que o tempo dê tempo. Sem sofrer. Então, hein? Sem sofrer. Não, se for para sofrer, aí já Fica não tem ruim. graça. Não, mas Se a for pra forma, sofrer, por fica exemplo, ruim. a preocupação da forma não te torturou quando você estava escrevendo? É evidente. Essa preocupação com a palavra, a palavra mot juste, a palavra adequada. Evidente. Isso é outra das coisas, como o que o Rui falou a respeito dos personagens que aparecem e que sem você querer, ou que você, de repente, mata, tem que brigar com o personagem. Essa preocupação também parece outro chavão, mas é verdade, é uma coisa que te tortura. Então, ao mesmo tempo, você tem uma relação de amor com o livro e de ódio, porque você dorme, você sonha com o diálogo, você diz assim, eu vou ter que levantar, não adianta, eu vou ter que ir lá e mexer, porque eu não vou esperar até amanhã para mexer. Eu vou ter que ir lá e vou lá mexer. O nosso amigo Paulo Rogério Ribeiro, daqui da Vila Prudente, fala assim, olha, está todo mundo aí elogiando o livro e tal, etc. A crítica está sendo unânime em relação ao livro. Será que eu devo acreditar nos críticos ou na máxima rodriguiana de que toda unanimidade é burra? Você não fica preocupado com o mito que está se formando em torno da sua imagem? Não, pelo seguinte, porque tem um sujeito que mora lá no Tatuapé, num sobrado, parece que me odeia. Então a unanimidade já termina. Termina por aí. E o Washington Oliveto, nosso amigo, também pergunta para você o seguinte: alguns escritores afirmam que o escritor jamais termina um romance. Apenas um dia consegue se livrar dele. Você chegou a viver essa sensação? Claro. Aliás, o próprio Zé Rubem falou isso para mim no telefone. Senão o livro não acaba. Você é que uma hora você joga ele fora. É o que diz o Bill Casares, ele diz que ele publica para se livrar do suplício de corrigir. Porque fica E depois é o seguinte, você depois que está pronta a última prova, você fica com medo de reler, com medo de achar alguma coisa que você queira mudar, porque não dá mais para mudar, né? É a diferença do trabalho da pessoa que escreve no palco, como eu, que faço um show, todo dia eu mudo. Você vai ver o show. Hoje, ele já é diferente da última vez que você assistiu. É completamente diferente. Porque você tem a possibilidade de reescrever ele no palco todo dia. Em cinema não acontece isso. Você está pronto o filme, depois você faz a última montagem que sai, está lá, está pronto. E o livro é a mesma coisa, está pronto, está pronto. Ô, João, entrando aqui na seara do Jabu, a sensação que me deu
quando eu comecei a ler o livro. É um filme? É que você escreveu o livro com uma câmera de cinema do Jabô. Não, eu não. Com uma câmera de cinema. Não, mas tem um negócio, vou te dizer uma coisa que você não percebeu. Que eu vou falar, desculpe a autorreferência. Você falou, não sei de onde veio aquele anãozinho no necrotério. Quando passou Eu Te Amo, o meu filme, em 81... Ele é louco por anõezinhos, hein? Quando passou Eu Te Amo, em 81, no Meridiano, você estava na plateia, para poucas pessoas. E na hora que apareceu no meu filme, tem um necrotério e tem um anãozinho no necrotério, que é o cara do necrotério, que fala assim, necrotério é verba. É verdade. E você deu uma gargalhada que até hoje eu não esqueço. Você adorou essa piada. Eu falei, pô, o Jô adorou essa cena, eu fiquei com essa gratificação. Necrotério Eu acho é que esse verba. anãozinho... Ficou, necrotério é verba. E esse Ficou lá anão no é patético porque inconsciente, cresce, né? Esse anão é patético porque começou a crescer. Agora, Jô... Coitadinho. Mas a gente tem certas pessoas que têm como é que se diz, que curtem, né, a imagem do anão, o personagem do anão. Não é uma coisa maravilhosa. O Zé Rubem Fonseca é um deles. Né? Mas é verdade, agora eu me lembro nitidamente. Você riu muito, eu falei. Era o Guará que fazia uma... Por falar em cinema, olha, nós temos aqui uma pesquisa maravilhosa. Pesquisei, eu não achei nada que você não tenha feito na vida ainda. Mas eu acho que você não dirigiu um filme. Dirigiu. O Pai do você Povo. dirigiu um filme maldito, e não... O Pois Pai é, do Povo. exato. E você não pretende voltar essa experiência? Como é que ela... Porque parece que pela entrevista que eu li você falando do filme, o filme foi uma experiência que você falou, não deu certo, etc e tal. Posso fazer uma proto-pergunta que eu acho que engloba essa? Não, talvez não. Mas responde essa, depois eu faço. Não, o Pai do Povo que você fez. Né? O Pai do Povo foi um filme que, aliás, é uma produção super bem cuidada, foi uma coprodução junto com a SIC, foi super bem cuidada, com todo o apoio de produção. Então, eu acho que o resultado do filme é um resultado bom, é um filme engraçado. A ideia, eu acho que é uma ideia muito boa, que a ideia do Pai do Povo é que as três superpotências, China, Estados Unidos e União Soviética, na época, explodem cada uma bomba de 500 megatons na estratosfera, há uma precipitação de radioatividade provocando a esterilidade de todos os homens, não a impotência, só a esterilidade de todos os homens sobre a Terra. Menos de... Aí então a Terra vai acabar, quer dizer, não nasce mais ninguém, acabou aquela geração, acaba. Só que eles descobrem no interior do Brasil um operário que estava trabalhando 6 meses enfiado num túnel de chumbo, e ele é o único homem fértil sobre a Terra. Então, o Brasil, como era na época da ditadura, não era o Brasil, era a Silvestre, vira uma superpotência, nos dois sentidos, que tem o único reprodutor vivo e que também não pode sair do país, porque se cai um avião ou se o navio afunda, acaba. Então, o mundo se curva diante da Silvestre e ele começa a repopular, ter atuações com mulheres do mundo inteiro, inclusive uma que eu faço o ditador da ilha, que cobra uma nota por essas atuações, até que a ONU obriga ele, cria a lei 6x1, que obriga ele a cada 6 atuações com o estrangeiro, tem que passar uma atuação no Brasil. Só que ele consegue ganhar dinheiro com isso, que ele faz no Maracanã e vende ingresso. Né? Isso é genial. E é transmitido. Mas o filme foi lançado no Carnaval, foi lançado como... Eu acho que todo filme brasileiro tem que ser lançado como um produto único, né? E ele foi lançado como... Que ano foi? Que ano foi? 75 ou 76. Estranho isso. Tá... Jô, não, é o seguinte, depois desse mergulho, né, que você fez no fim do século passado, exaustivo e fazendo esse romance definitivo sobre a época, você encontrou analogias entre o fim do século passado e o fim desse século? Evidente. E qual dos dois é melhor ou pior? Não sei se é pior ou melhor, eu acho que é igual. O clima, o clima brasileiro, eu acho que é o mesmo. As coisas que acontecem, por exemplo, tem a passagem da entrada das múmias no país, as múmias são proibidas de entrar no país, o problema que isso dá para os funcionários da alfândega, como deixar as múmias entrarem, que é um fato absolutamente real. A maluquice de repente, Dom Pedro viajar e ter um outro maluco lá no Egito, o rei Faisal, que deu outra múmia de presente. Eu sei que tem múmia já no Brasil, vou lhe dar uma múmia de presente. Dá uma múmia de presente. E o imperador aceita a múmia, acha maravilhoso. A corrupção, o caso, por exemplo, do dinheiro roubado, que era para resolver o problema da água no Rio de Janeiro. Isso até antes da época do romance, é contado em 1780 ou 1830 e poucos, enfim, por aí. Foi separado um dinheiro extra, um imposto para resolver o problema da água, e o dinheiro desapareceu.
Jô, eu vou te explorar. Vou te explorar, vou sair um pouco do livro. Você falou desse único brasileiro aí que ficou num cano aí de chumbo e ficou o único reprodutor. E não ouvi você falar do Braulio ainda. O Braulio. Agora, eu não entendo por que fizeram uma campanha e não chamaram o órgão, o genital masculino, de pinto. Porque ninguém podia reclamar, o seu pinto. Ele veio de nome e sobrenome, né? Só o Ziraldo. Nada, o Ziraldo ia dizer, eu sabia que iam falar de mim. Sabia. Então, eu não entendo por que não chamaram de... Parece que agora vão chamar de Bim-Bim. Mas o pinto é uma boa ideia, acho que podia redublar com pinto. Pinto, porque ninguém pode reclamar. É pinto, é pinto mesmo. Sobrenome, é sobrenome ilustre. Claro. Não é nome, mas é sobrenome. Pode ser até Braulio Pinto. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, uma coisa, quero saber do teu trauma, que é o seguinte, por que você quis na vida fazer tantas coisas? Não sei, Jabor. Porque você faz bem todas, mas por quê? Eu não sei. Eu acho que é tudo uma coisa só. Eu acho que, no fundo, é tudo... Porque você pinta, fez Sim, filme... mas é tudo com humor. Eu acho que é tudo a extensão do humorista, do comediante, do ator, do exibicionista. Olha, né? O Milor Fernandes arriscou uma explicação na Bíblia do Caos, que diz o seguinte, definição de Jô Soares, exibicionista nato, um dia descobriu que pondo bilheteria era muito melhor. Eclético total, o que mais gosta é tudo. Quando morrer, quero um enterro bem simples. Apenas um caixão de pinho, tendo em volta 800 bispos vestidos de púrpura. 300 câmeras filmando e narração em 17 línguas. Igualzinho ao Papa. Da série Retratos em 3x4 de alguns amigos. Mas João Milor não pôde vir a esse programa, ele era nosso convidado, e ele deixou a seguinte pergunta. Pede desculpas, que ele tinha uma viagem, e uma pergunta parecida com a do nosso Jabor. Jô, você acha que ainda existe um degrau mais alto? Eu acho que sempre existe um degrau mais alto e nunca se esquecendo que existe um degrau mais baixo. Né? Não tem escada só no sentido. Então, eu acho que a escada é uma coisa que você está sempre subindo. Mas eu acho que, voltando à tua pergunta, eu acho que é tudo extensão de uma coisa só. Sabe, não é que eu sou, de repente... Você viu, o Jô está fazendo um espetáculo de teatro, um Gordo em Concerto, e fez uma cirurgia, é neurocirurgião também, sabia que ele é neurocirurgião, e está defendendo um caso, é advogado, está defendendo um caso e construiu agora aquele prédio ali. E fez o gol da vitória do Grêmio. E acabou de fazer o gol da vitória. Uma fantasia comum essa. Uma época que eu dormia pensando em todas as possibilidades. Campeão mundial de karatê e pianista. Porque aí você acalma e vai. João, você gosta mais de ler ou de escrever? Não sei. As duas. Antes de escrever o romance, eu gostava mais de ler, evidentemente. Agora, eu acho que as duas coisas. Porque... Mas o culto do livro é uma coisa que seduz, o culto do livro. Porque eu E tem liguei dois para você prazeres. um dia desse, você estava viajando na internet, visitando as bibliotecas aí do mundo inteiro. Não, eu acho que existem dois prazeres, inclusive. Um que é de comprar livro e outro de ler o livro. Tanto que, às vezes, eu sou um comprador compulsivo de livros. Às vezes eu entro na livraria e compro um monte de livros e depois eu leio metade. Mas eu comprei. O prazer de comprar é quase tão grande, para mim, quanto o prazer de ler o livro. O computador vai acabar com o livro? Porque o Matina diz que o computador vai acabar com o jornal. Não, acho que não. Nem com uma coisa nenhuma. Temerário, mas... Não acho, não. Eu acho que não. Porque são dois prazeres inteiramente diferentes. O humor é basicamente cruel? Tem que ser cruel? Não, tem que ser irreverente. Tem que ser Cruel, do contra. não. Hein? Tem que ser do contra, senão não tem graça. Não existe humor humor a não dá, favor. não existe humor a favor. Se você se lembra dos humoristas do Crocodilo, lá daquela revista de humor soviética, no tempo da União Soviética, era uma coisa terrível. Eu me lembro uma vez que eles fizeram uma troca de perguntas entre humoristas brasileiros e russos. E as perguntas que o Max Nunes mandou, uma das perguntas era assim, dizem que um russo só morre de pé, é porque ele só morre fuzilado? E os caras ficaram indignados. Vejo por trás dessa pergunta o cheiro do imperialismo norte-americano. Os caras ficaram, não sei, talvez tenham rido muito, mas na hora de responder não pode responder
no mesmo nível. Porque o humor não pode Mas ser aí a deixa eu favor. fazer uma pergunta séria, que sempre me toca e que eu não tive coragem de fazer para nenhum humorista, que eu acho que tem um monte de gente querendo fazer, que é o seguinte. Eu posso falar com tranquilidade porque eu tive uma pólio e eu represento aí uma série de pessoas que têm um defeito físico, embora o meu seja, graças a Deus, quase imperceptível. Mas há uma tendência no humor de imitar as pessoas, de debochar de homossexual, debochar de pessoas que mancam, debochar de pessoas que gaguejam, que é uma coisa assim super usada Mas no gago é humor. irresistível. Mas não é, mas as pessoas não, gagas se gago. ofendem, quer dizer, é um tipo é uma coisa grave, né? Como é que Olha, você encara isso? Olha, eu acho muito fácil. Eu acho que é um tipo de humor muito fácil. Mas eu não vetaria nem proibiria esse nem nenhum tipo de humor. Mas não. esse humor você não faz. Não, eu posso até fazer. Tem o Capitão Gay que passou aí, que era um personagem gay, mas que era ídolo de todos. Era ídolo de todos os Você os acha gays que do país. Era o herói, era o herói. Pegando uma... Eu acho que, só para completar, eu acho o seguinte, o final da irreverência é o começo do reacionarismo. Mas olha, veja bem... Eu não penso em proibir. Eu acho que muitas vezes... Não, eu digo proibir dentro de você. Mas olha, sobre essa questão, Ju, nós estamos vivendo num mundo do politicamente correto e dos direitos, onde está cada vez mais difícil você poder usar, por exemplo, questões raciais, né, caracterizar tipos, usar palavras que marquem ou que sejam, que conotem alguma coisa pejorativa em relação a alguma raça, e também toda essa questão dos... O humor vai ficar cada vez mais difícil diante disso? Não, porque eu acho diante que... da questão do sexual harassment também nos Estados Unidos, quer dizer, de repente o humor pode ser uma agressão também a uma mulher, essa coisa toda. Está sendo sitiado, quer dizer, o espaço do humor está sendo colocado no corner. Não conseguem, porque você vê... A maioria dos comediantes americanos que você vê em clubes, que você assiste em televisão, eles esculhambam, sacaneiam, brincam o tempo todo com o negócio do politicamente correto, vão em cima. Tem até um programa ótimo que se chama Politicamente Incorreto, onde eu vi uma entrevista com a Palha, com a Camille Palha, que foi maravilhosa, que ele perguntava para ela... É mais politicamente incorreta que ela existe. Fantástico. Ele perguntava para ela de casais com quem que ela iria para a cama, já que ela é bissexual, quem ela preferia, o homem ou a mulher. Então, diz assim, Kim Basinger ou o Baldwin, né? O Alec Baldwin. E ela dizia, os dois, nesse caso os dois. E foi escolhendo os dois de todo mundo. Eu acho que não dá para segurar, sabe? Eu acho que fica o politicamente correto, tem uma hora que fica absolutamente para você, qual é o limite do humor, por exemplo? O Jerry Lewis tem um filme que ele nunca passou, nunca pôde passar, que ele fazia o papel de um clown num campo de concentração e se divertia as crianças num campo de concentração, as crianças que morreriam. Esse filme, por uma série de problemas de direito autoral, nunca passou. Agora, me parece que é uma situação limite, né? Você pensar na figura de um palhaço que vai levar diversão para crianças que estão num campo de concentração. Você acha que o humor, qual o limite? Onde ele pode chegar? Não tem limite, porque o limite de hoje não é o limite de amanhã. Se você pegar o Lenny Bruce, que foi processado, condenado por pornografia, pelas coisas que ele falava, condenado porque ele fazia uma imitação do Lyndon Johnson, aprendendo a dizer a palavra negro, que ele não conseguia, só dizia nigger. Nigger, I can't. Foi processado, foi considerado um pornógrafo. E você vê hoje, escuta os discos do Lenny Bruce, não tem nada demais. Eu acho que o limite está no público, na plateia. Se você faz um tipo de humor como esse, que você acabou de citar, do Jerry Lewis, provavelmente você vai atingir duas dúzias de pessoas. Não sei se você faz João, essas pessoas reclamam. Eu queria falar um negócio. Eu estou discordando um pouquinho para criar um clima polêmico aqui. Dessa divisão entre o humor e as outras coisas. Por exemplo, eu estava vendo o dossiê que me mandaram sobre a tua vida. A quantidade de coisas que você fez, desde do Beco das Garrafas, o Leon Liachar, Max Nunes, depois televisão, TV, tudo. Quer dizer, você tem o teu trabalho de humor, ele transcende esse limite. Não, mas é uma coisa, inclusive, politicamente importante. Pô. Tá você, certo, durante os anos da ditadura, você fez uma coisa anárquica e louca na televisão, que foi o máximo. Eu seja bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tudo parte de uma visão de mundo de humor. Sim. É só isso. Quer dizer, não é uma forma superior. Os Sete Gatinhos que eu dirigi do Nelson Rodrigues, que, aliás, ele rebatizou em São Paulo como
a última virgem. Você podia explicar essa história que é interessante? É que quando eu montei o Nelson aqui, que foi em 69, o Nelson, claro que era conhecido nos meios de teatro, dos intelectuais, de imprensa e tudo mais. O grande público não conhecia muito o nome do Nelson Rodrigues. O Nelson escrevia no Rio, diariamente, em jornal e tudo, mas não era conhecido em São Paulo como era conhecido no Rio. Então as pessoas começaram a ligar para o teatro e perguntar: está ensaiando uma peça aí, Os Sete Gatinhos, começou a sair divulgação, é uma peça infantil? Olha, o volume de negócio para perguntar se Os Sete Gatinhos é uma peça infantil era tão grande que me preocupou. Eu liguei para o Nelson. Oi, Nelson, estamos com um problema aqui. O que foi? Como é que você vai? Aqui nessa obscuridade mais profunda. Ô, Nelson, estamos com um problema aqui que é o seguinte: as pessoas estão achando que Os Sete Gatinhos é um... Eu com medo, né? De falar isso pro Nelson. Estão achando que é uma peça infantil. Eu estou te perguntando, claro que se você disser que não, não. A possibilidade da gente mudar, de você mudar o nome da peça em São Paulo. Ele de lá falou na hora: que tal a última virgem? Eu falei: perfeito, claro. Então, agora, o Nelson Rodrigues... Era um grande humorista. Claro. O Shakespeare é um grande humorista. Tudo, né? Essa divisão de... Eu acho que essa coisa... Não, eu não estou dividindo. Você está polemizando com as perguntas, que estão compartimentando. Porque, inclusive, o que eu falo de humor, eu acho que é extensivo a qualquer forma de arte. Se você começa a se policiar... O próprio Jerry Lewis, ele começou a cair quando ele resolveu que filme dele não teria mulher nua. Depois, ele parou de filmar porque ele viu que estavam passando os filmes antigos dele em sessão dupla com filmes onde tinha mulher nua. Ele falou: não, isso eu não admito, que tenha na mesma sala de cinema um filme meu e um filme com mulher nua. Hoje em dia eu tenho certeza que ele reavaliou essa posição. Então eu acho perigoso a gente estipular o que pode ser falado ou não. Você é que vai selecionar o público. De repente você fala um humor absolutamente underground, marginal, ou como o filme que eu fiz com o Zé Agripino de Paula, né? Que é o Tarzan Terceiro Mundo. Uma coisa. É um filme underground, que eu faço um samurai maluco que distribui mendigos pela cidade, empurra os mendigos tudo dentro de uma Kombi, vai. E tem o Hitler, que é gay, mora na Liberdade, tem um caso com o Capitão América. É um filme absolutamente underground. A gente sabia que aquele filme era dirigido a uma plateia X, né? Pequena. Mas você não vai deixar de fazer o filme por causa disso. Eu acho que só para... Enfim, eu não insisti muito nesse assunto, mas a questão não é uma questão de um limite exterior. É qual o limite que seria possível chegar nessa questão. E o mundo, não adianta a gente também fingir que não existe, o mundo caminha para essa direção. Hoje em dia, para usar determinadas palavras no jornal, mesmo que não seja no sentido irônico ou no sentido do humor, você tem dificuldade, você tem que tomar cuidado. Mas não era assim no final do século XIX? Hoje você tem uma pressão maior de certas lobbies organizados, ou de categoria, justa ou injustamente, quer dizer, não é uma questão de discutir não, eu sei, mas eu acho que eu acho que são coisas que acontecem em ondas. Eu acho que, né, que vêm... Mas eu acho a importância política das coisas humorísticas. Você pegar o Pasquim, você pegar o teu trabalho, você pegar todos os momentos satíricos, né? Outro dia, não sei se vocês viram o programa do PT, o programa obrigatório do PT, que foi fantástico. Engraçadíssimo, autocrítico, autoirônico, que eu achei uma evolução na coisa sectária que às vezes domina certas alas do PT. Né? Quer dizer, então eu acho que o humor é uma coisa muito importante politicamente. Claro. Jô, quando você faz humor político, vou te fazer uma pergunta sacana, hein? Quando você faz humor político... Logo você, Boa? Logo eu, você imagina. Não tem reação. Como assim? Os políticos não reagem, não reclamam no SBT? Não. Quer dizer, que eu saiba, não. Que eu saiba, nunca. Ninguém te telefona, olha, Jô, aquela pergunta e tal. Não, porque não tem como, né? Porque não tem porquê. Quer dizer, em primeiro lugar é o seguinte, que nunca... O tipo de humor político nunca é um tipo de humor de ofensa pessoal. Né? É sempre em cima do comportamento do político, especificamente ou em geral. Então o sujeito vai reclamar o quê? Pô, você xingou minha mãe? E nem da Veja. A Veja, de vez em quando... Não, de forma nenhuma. Inclusive, na época do Collor, as pessoas se espantavam muito com isso. Dizer, não, nunca teve pressão nenhuma. O que tinha era o seguinte, o programa está aberto, o programa é uma tribuna, está aberto para qualquer pessoa
do presidente, ou o próprio presidente, via o programa. Aliás, nós somos alvos do mesmo tipo de reclamação no SBT, que é interessante. O Collor reclamava que ele não era que o pessoal dele não era ouvido. Então nós, ante esse tipo de pressão, que era legítima porque ele queria ser ouvido, nós pedimos uma lista de pessoas que fossem entrevistadas. Então o Palácio do Planalto forneceu uma lista de supostos amigos do Collor. E nós convidávamos ver o que acontecia. Nenhum deles aparecia. Não eram tão amigos. Só teve um que veio... Dois. O Roberto Jefferson e aquele senhor que andava de sandálias. Roberto Jefferson era genial. O Maranhão. Nem Meu Maranhão, programa nem foi Maranhão. o português, meu Deus, baiano, como é o nome? Zé Lourenço. também. Zé Lourenço foi no programa e, aliás, depois me telefonou para agradecer a Mas maneira tu como ele tinha... gozaste muito. Hein? No dia que ele foi, tu gozaste muito. Não. Isso é função... Nós temos que fazer agora o nosso intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo tempo da entrevista do Jô Soares. Até já. Bem, nós voltamos com Roda Viva, que essa noite entrevista o Jô Soares. Você pode enviar as suas perguntas pelo telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Ou, se você preferir, use o fax 874-3454. 874-3454. Não deixe de enviar as suas perguntas. Hoje nós estamos aqui com um acúmulo de fax, evidentemente todo mundo querendo fazer a sua pergunta para o Jô, mas as perguntas que eu não consegui fazer durante o programa, nós encaminharemos ao Jô Soares. Ô, Jô, por que você... Só um segundo, antes da gente começar, a moça me disse que tem várias pessoas ligando, mandando fax, para liquidar logo esse assunto, perguntando o que tem dentro da caneca. Tem vários da famosa aqui, tem caneca. vários aqui. A caneca, ó, hoje tem água, pode ver aqui, tem água. Essa caneca varia. Tem dias que tem refrigerante dietético, nos outros dias tem também outro tipo de refrigerante dietético. Tem dia que tem água de coco, tem dia que tem água mineral. Varia, não tem uma constante. Apenas é uma caneca para não se ficar fazendo merchandising à toa desse ou daquele produto. Só por isso é que é uma você caneca. devia todo dia mistério. falar, hoje é água de coco. Hoje é... Agora está vendendo caneca para burro. Caneca é uma loucura. Vamos fazer combinar aqui. Armando, depois o Veríssimo, tá bom? A pergunta é a seguinte, Jô. Por que você foi buscar esse gênero literário policial para a tua afirmação do teu destino de escritor? Eu acho porque é um gênero que eu adoro, que eu gosto muito. Foi talvez a segunda coisa que eu comecei a ler. A primeira foi Monteiro Lobato, com 8 anos, quando eu descobri Caçadas de Pedrinho, que era um livro com letras. Né? Eu tinha 7 ou 8 anos, por aí, eu fiquei fascinado, que contava uma história e que eu me sentia um adulto lendo. Eu acho que o grande segredo do Monteiro Lobato é que ele fazia que a criança não escrevia livro de... Aí o ursinho pegou e caiu o olhinho do ursinho e abriu a barriguinha dele. Ele escrevia encarando a criança como um adulto. Eu acho que a gente já é adulto desde pequenininho, né? A gente só cresce, mas os pontos de vista, as coisas, eu acho que se formam muito cedo. E a segunda coisa que eu comecei a ler que me fascinou foi a literatura policial. Primeiro em revistas, tipo o L.A. Queen, depois o L. Stanley Gardner, e daí por diante. Quer dizer, aí comecei até hoje, gosto muito de literatura policial. O gênero. O gênero eu acho fascinante. E esse gênero, essa coisa do necrotério, essa coisa assim desse submundo, também é uma coisa que eu acho fantástica. E a gente descobre coisas espantosas. O necrotério é onde é hoje, por exemplo, o Museu da Imagem do Som. O prédio está lá. O prédio está lá ainda e tal. Então, acho que foi por isso que eu resolvi partir para a trama policial, que é uma coisa... E tem uns escritores marginais maravilhosos, como Frederick Brown, que é um escritor de contos curtos, né, de policial, também de ficção científica, mas de policial, que eu sempre gostei muito. Né? Então, eu acho que é por isso. Queríssimo. Jô, o Conan Doyle, que era o autor do Sherlock Holmes, era muito ligado em ocultismo, né? Tinha mania e tal. Mas isso que eu saiba, ele nunca escreveu um livro que o Sherlock Holmes tivesse ajuda do além. No teu livro ele tem, né? Eu da manhã tu escrevesse o livro que o Conan Doyle gostaria de ter escrito. Né?
É verdade, a única... Pensasse nisso quando você estava escrevendo? Não, nem um pouco. Inclusive, é uma coisa que eu sempre achava muito estranha, esse fascínio que o Conan Doyle tinha pelo ocultismo e pelo espiritismo, né? Ele chegou a viajar dando conferências sobre o espiritismo, sobre provas do Mas espiritismo. nunca entrou numa aventura do Sherlock Holmes, nunca entrou, né? Não, nunca. Porque o Watson recebe a pombagira e ajuda o... Pois é, o Watson não resiste É dos a grandes sessão de momentos do candomblé. Porque Acho que é um dos grandes momentos do livro quando o Dr. Watson recebe a pombagira, né? E aquilo vai virando uma coisa linguística, ele começa a falar uma língua louca, vai virando uma coisa poemática, como o Armando falou. Espera que eu não sei para que lado eu viro agora. Não é isso aqui. Tem um fio aqui que se eu virar errado, eu arrebento. Aconteceu com você o que acontece com quase todos os escritores, mesmo os mais experimentados, que assim, você termina o livro, você entrega para a editora, acabou de reler a última prova, o livro saiu do seu controle, da sua mão, e você não sabe o que vai acontecer com ele. Você, por mais que profissionais tenham lido, te dito, está ótimo, não sei o quê, todo escritor morre de medo quando o livro está saindo. Claro. Quer dizer, você nunca pode jurar que você sabe como é que ele vai ser recebido. No seu caso particular, né, que você não é ainda um profissional do gênero, quer dizer, você estaria muito mais exposto a ser criticado, como dizer assim, tá vendo, ele está indo além das chinelas ou coisa parecida. Você teve medo disso? Claro, a gente tem medo, pânico, né? A gente tem pânico de qualquer crítica, de qualquer coisa. Eu acho que todos nós artistas somos muito sensíveis. A pessoa que diz assim, eu não ligo para a crítica, ou eu não ligo para... Não, isso não... É mentira, a coisa te... Sabe, às vezes você faz um espetáculo e tem 10 críticas excelentes, tem uma que não é tão boa, você só pensa naquela. Você diz, mas esse cara, isso é um sacana, ele não entendeu, não sabe o quê. Você só pensa naquilo. Então, é claro que antes de sair o livro, eu estava assustadíssimo, né? Mas se você pensa que pelo fato de ter sido o primeiro, você está enganado. Porque quando você fizer o quinto, também vai ser a mesma coisa. Mas eu já pensei nisso. Eu digo, meu Deus, a única coisa que eu tenho medo de escrever de novo é que eu vou ter que passar por toda essa angústia, essa aflição de novo, né? Evidente. Isso aí eu acho que é um medo... Mas você ficou satisfeito agora com as críticas depois que... Eu fiquei, claro, eu fiquei satisfeito. Foi um banho no ego, foi uma coisa assim... O que é isso? Você não esperava essa repercussão? Sinceramente, não. Eu fiquei, inclusive, eu vou te falar, quando eu comecei a ler as críticas, eu fiquei meio acanhado, eu fiquei com medo. Eu digo, meu Deus, que coisa, eu fiquei em estado de graça. Apesar do peso, eu fiquei flutuando durante uns 1 ou 2 dias, eu fiquei... João, alguém falou em misticismo aí, em misticismo de Conan Doyle. Qual a temperatura do teu misticismo? Você quer me perguntar se eu acredito em Deus? Deus? Não, longe disso, não. Você não resiste a essa pergunta. Eu fiz uma vez só. Você não resiste. Eu sei que você acredita. Em Deus, claro que acredito em Deus. Só? E nem fuma maconha. Não, eu acredito em Deus. Eu não essa não é comigo, essa pergunta não é minha. Eu fumo charuto. Não, eu acredito em Deus, sou devoto de Santa Rita de Cássia. O Jô? Vou à igreja de Santa Rita de Cássia com frequência, onde tem lá o Padre Álvaro. E sou uma pessoa, eu não vou dizer que sou uma pessoa mística no sentido ritualístico da palavra, mas acredito numa transcendência, acredito, não sei o que vai acontecer quando a gente morrer, mas acho que vai acontecer alguma coisa. Tenho também um pouco de inveja das pessoas que têm certeza de tudo que vai acontecer. Sai daqui, vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, pega a esquerda, vira, depois sobe para o céu, ou então vai para outro planeta. Tem pessoas que têm certeza que vão daqui para Alfa Centauro, tem outras que vão virar coelho. Isso dá uma tranquilidade para a pessoa, né? Saber que quando morrer vai virar avião, por exemplo. Maravilha. O Éden Carlos Vasconcelos, lá de Maringá, pergunta se você já leu a Bíblia e o que achou do conteúdo, se leu. Isso é a pergunta mais longa que eu já ouvi na minha vida. Claro que eu já li a Bíblia, nunca li a Bíblia de pegar e dizer assim, agora vou ler a Bíblia inteira, né? Já tentei, mas não tem uma hora que você para, porque não é um livro para você ler de enfiada. Não é um page turner. É um livro de consulta. É problema de consciência, você vai lá. Mas claro que é o livro dos livros. E acho o seguinte, acho que, às vezes, no Novo Testamento falta uma tradução adequada. Eu acho que faltam certos detalhes que estão insinuados nas rubricas
e que na tradução não fica muito ao pé da letra, como, por exemplo, o Sermão da Montanha. No final do Sermão da Montanha, tem lá escrito, e ele falou não como os escribas, mas como alguém que tem entendimento. Ou seja, ele falou como a gente está falando aqui, olha, bem-aventurados esses. No entanto, aquilo é sempre colocado, as traduções são feitas um pouco enfáticas, de uma forma, impostação um pouco grandiloquente. Também acho que falta mostrar esse lado que eu acho fascinante na vida de Jesus, do Cristo, é que é o lado de vida marginal que ele levava, porque de repente ele estava falando e começava a gritar, a brigar, põe para fora, ele tinha que falar, sair correndo, o tempo todo, todas as mensagens dele são passadas em banquetes, quer dizer, era uma pessoa que comia, né? Estando num banquete na casa do fulano, comendo um carneirinho na casa de cicrano, sempre em volta da mesa, né? Grandes pechadas. E era uma pessoa que tinha senso de humor, porque também não passa muito, mas claro que tinha, porque quando chegam dois discípulos para saber quando morrer, quem é que vai ficar à direita ou à esquerda, ele acha uma graça naquilo. Peraí, a gente está aqui ainda, vocês estão pensando depois, quando morrer? Ô, Jô, o Francisco Carlos Lemes, de Santana, e o Alexandre Luiz Bonaldi, daqui da Vila Mariana, primeiro pergunta, qual é a sua simpatia política? Você é do PT? O segundo pergunta, o senhor é marxista-leninista ou somente comunista? E se a verdade da esquerda vem de mais do que a verdade em si? Genial essa pergunta. Muito boa. Primeiro é o seguinte, eu não sou nem marxista-leninista, nem maoísta, nem trotskista, nem comunista. Eu sou um anarquista, no melhor sentido da palavra. O dia que a esquerda está no poder, eu estou criticando a esquerda. O dia que a direita está no poder, eu estou criticando a direita. Como eu acho que deve ser a posição de todo artista, sobretudo de todo humorista. Quer dizer, eu não tenho filiação partidária nenhuma, não sou do PT. Às vezes as pessoas do PMDB acham que eu sou do PT, como as pessoas do PT acham que eu sou do PSDB. Quer dizer, exatamente porque eu estou ali para perguntar ou para criticar qualquer ramo da política, qualquer setor, qualquer partido ou qualquer ala. Então, não tenho política partidária. Nunca subi em palanque de ninguém, a não ser pelas diretas. Pelas diretas, eu acho que é um palanque que qualquer pessoa que preza a liberdade, né, e a possibilidade de falar, tem que subir sempre. Então, foi o único palanque que eu subi, foi o das diretas. Subiria sempre. Agora, quanto à verdade da esquerda ou à verdade em si, o que é a verdade em si? Né? A verdade de cada um? É a tua verdade? Ou a minha verdade? Eu acho que não existe a verdade da esquerda como não existe a verdade da direita. Né? E cada vez mais essas coisas se confundem quando, por exemplo, alguns políticos nitidamente de esquerda governam com a direita, né? E vice-versa em outros lugares. O Marcos Antônio da Silva, aqui de São Miguel Paulista, pergunta para você se o seu charuto é cubano como o do Lula. O meu charuto é cubano, mas é melhor que o do Lula. Por que é melhor que o do Lula? Qual charuto é esse? Esse é um charuto que eu ganhei de presente, eu não lembro o nome dele agora, é um Oio de Monterrey, que me deram de presente, que é uma beleza, um charutaço. Jô, aqui também tem algumas perguntas bastante... que repetem algumas coisas que você já falou, mas pelo volume das perguntas eu gostaria... Já falou em outras entrevistas, não, aqui eu gostaria de transmiti-las a você. O Max Neisser, de São Paulo, Edson de Ribeirão Preto, Mário Simonsen, da Vila Mariana, não é o... Pô, Marcos, está morando na Vila Mariana? Que decadência! Perguntam sobre os seus personagens humorísticos, se você não voltará a fazer, como é que faz quem tem saudade dos seus personagens? Olha, eu prefiro... Os meus personagens estão todos hibernando, você não mata personagem. Mas eu prefiro o seguinte, eu prefiro que os personagens fiquem na saudade do que na irritação. É muito melhor você tirar um personagem do ar e a pessoa dizer, puxa, que saudade da Norminha, olha o reizinho ali, puxa, que saudade. Quer dizer, pô, eu não aguento mais ver esse personagem. Pô, de novo isso, está insuportável. Então, acho que tem um momento que os personagens você tem que recolher. Aliás, eu todo ano, quando eu fazia programas de quadro de humor, eu trocava os personagens, né? E às vezes dizia assim, mas por que você tirou do ar
antes. Eu digo, tem que tirar antes, não quando o personagem já esgotou. E acho que no momento eu não tenho nenhuma vontade. É o tal negócio que o Borges perguntou do tempo, né? Eu no momento não tenho vontade nenhuma de fazer um programa de quadros de humor, porque eu fiz durante 18 anos. E agora, João, então não te ocorreu nenhum personagem nos últimos 7 anos, quando você praticamente deixou de fazer humor e passou a fazer jornalismo? Armando, vários. Mas te ocorreram personagens? Vários. Não me lembro agora, mas de ver assim, você puxa, isso daria um personagem fantástico. Às vezes em fax que a gente recebe no programa, de pessoas que agem dessa forma, isso daria um belo personagem. Mas não adianta. Se tivesse cinema no Brasil, aliás, para completar uma pergunta que eu não terminei, se eu faria outro filme, não faço porque você fazer cinema no Brasil é realmente quase que impraticável, que é a única atividade que você tem que parar com tudo para fazer só o filme, como eu fiz. Você fica 24 horas rodando, está aqui o Jabor, que não me deixa mentir, vivendo, respirando esse negócio, e aí não tem retorno. Não tem retorno. Por mais que seja um sucesso, não tem. A equação não fecha. O Cacá disse uma coisa fantástica, que fazer um filme hoje em dia no Brasil é um ticket para um pesadelo. Você compra um ticket, é um pesadelo de 2 anos na sua vida. João, por falar nos seus personagens e saudades dele, nós temos aí imagens de um dos seus personagens mais marcantes. Vamos dar uma olhada para quem não viu, conhecer, e para quem conheceu, matar um pouco a saudade na medida que estão reclamando. É um pedaço da família Trapo. Olha, opa! Não tá muito cheio. Maquinha. Vem cá. Esse aqui que vai jogar? É esse. Infelizmente não vai dar. Não vai dar, o senhor acha? Olha aí, tá tudo meio mole. Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu não faço. É tal coisa. Vocês querem enterrar o time. Não pode, filhote. Aqui tá a bola. Ô, Gordo, fica aí. Não, pelo amor de Deus. Não sou eu que vou chutar, não, é ele. Mas é ele que vai chutar. Peraí. Você é o goleiro. Você vai botar essa bola dentro, quer ver você chutar, tá bom? Devagar. Daqui a pouquinho a gente faz a confusão na área. O bloqueio. A confusão. Chuta. Aqui eu acho que eu tive o imenso prazer de rever o meu querido amigo Golias, que é sem dúvida um dos maiores comediantes do mundo, né? Tem um timing de comédia, um pique, uma graça natural. Você estava em cena com Golias e estava com vontade de rir só de olhar para ele, né? E, por exemplo, se tivesse cinema no Brasil, o Golias estaria fazendo filmes sensacionais, né? Eu acho que a televisão, de repente, os programas de humor na televisão ficaram limitados a fazer só programa de quadros de humor, que eu não entendo por quê. Não entendo porque não tem comédias de situação. É difícil de escrever. Não é difícil de escrever. Tem o Marcos Caruso, tem Luiz Fernando Veríssimo, para citar 2, né? Que sabem, conhecem o métier e sabem. Jô, é só essa a sua insatisfação com a televisão brasileira? Ou você acha em termos de programação? A televisão brasileira. Que tal a televisão brasileira? Alex está fazendo 45 anos nessa semana? Está fazendo 45 anos 45 hoje. anos. Hoje, 18. Hoje, dia 18, foi inaugurada a televisão Tupi. Essa pergunta é genial. Eu acho o seguinte, a televisão é apenas um veículo. Ele pega a imagem aqui e joga na tua casa, né? Acho que, tendo em conta a televisão que eu vejo no mundo inteiro, eu acho que a brasileira é uma das mais adequadas. Eu acho uma das melhores nesse sentido, das mais vitais. Claro que tem um monte de bobagem, evidente. Muitas delas, inclusive, que eu não perco, não vou dizer aqui, mas eu sou um... Conta. Não, eu assisto assiduamente uma série de programas que são considerados marginais e que eu acho sensacional. Eu não me ofendo, pode falar. Não, mas não é com você. Não é com você. Acho só, aliás, nesse sentido,
eu acho uma grande vantagem você trabalhar no SBT, que o SBT é realmente um network, é uma rede de televisão. Ela transmite vários tipos de programa. Então, transmite o Boris, transmite o Chaves, transmite o Serginho Grossman, transmite o Jô Soares 11h30, transmite o Gugu, transmite o SBT Repórter. E isso é que é a função, né? A qualidade da televisão vai depender de cada produção. E é muito difícil você fazer uma avaliação como um todo, porque, na realidade, tecnicamente ficou muito fácil de pegar a imagem e jogar na tua casa. Então, você vai para os Estados Unidos, onde você tem a possibilidade de ver 150 canais, você fica zapeando, às vezes, passa pelos 150 canais e não tem um programa que preste. Quando eu digo que preste, é no sentido que te agrade, né? Então, a televisão do entretenimento foi analisada, e a televisão do telejornalismo, que o Boris devia ter feito essa pergunta, mas também como eu sou do ramo, a televisão brasileira... Eu não fiz de medo. Do ponto de vista do... do ponto de vista da qualidade da informação, do telejornalismo, da qualidade da informação, enfim. Olha, eu acho, por exemplo, que é nítida, hoje em dia, a melhoria do Jornal Nacional. Né? Você assiste, tem pessoas que me ligam, não estou acreditando, estou vendo isso no Jornal Nacional. Eu acho que deu um passo importante. Eu acho que o Jornal do Boris inaugurou um tipo de jornalismo que faltava, que é um jornalismo onde o âncora dá a sua opinião, né? Às vezes até ele opina mais do que a notícia, às vezes ele fala mais tempo do que a notícia, quando ele fica muito indignado. Mas eu acho que isso aqui é bom, porque o cara em casa ele diz assim, você viu o que o Boris falou? Você viu o que ele disse? Ou diz, não concordei com o Boris hoje. Então, fica uma coisa, personalizada. Fica uma coisa mais democrática, né? Porque o veículo ele é muito mão única, né? Geralmente é mão única. Exatamente. Então, isso eu acho que foi um passo importante. Acho que tem reportagens, de repente, surpreendentes na televisão brasileira. Realmente, você fica em casa ligado, vendo, né, e se informando. Acho que obriga o jornal escrito também a se aprofundar mais nas matérias. Você, quando vai ler o jornal no dia seguinte, No episódio do impeachment, por exemplo, é importante reconhecer que no episódio do impeachment, a televisão teve uma participação fundamental. Para e passo com a mídia impressa. Para e passo com a mídia impressa, no sentido de conduzir a opinião pública, de se expor à opinião pública e contribuir para o desfecho que era o que a nação queria, né? Além disso, o desfecho seria outro se a votação não fosse transmitida pela televisão. Você concorda? Quer dizer... Jô, eu vi você dizendo uma vez uma coisa que me impressionou muito, que me levou a pensar, acho que você tem razão, que é o seguinte, televisão não tem linguagem, a única linguagem de televisão é o clipe. Você ainda pensa que é assim? Você tem essa convicção? Eu acho que televisão não tem linguagem. Ela é para transmitir daqui, eu estou aqui, tem uma câmera... Qual é a linguagem? É para me mostrar, se eu começar a querer fazer linguagem aqui, ninguém suporta, que é close do olho do Jô. Agora pega só o charuto dele tremendo. Agora vai no botão da camisa. Agora corta para a gravata. E o cara em casa fica louco. A única linguagem real da televisão é o videoclipe, que, no meu entender, é disco para surdo-mudo. Você está radicalizando um pouco, porque o surdo-mudo não consegue ouvir a música, então ele vê a imagem e diz... O Jôzinho, a televisão, é um veículo audiovisual. Então, eu acho que o que se desprezou muito ao longo dos anos é a qualidade da palavra na televisão. Estou falando na nossa área no telejornalismo. A palavra foi aviltada por uma supervalorização da imagem. Eu tenho a impressão que agora... do Boris não é nesse sentido. Linguagem, o que eu digo o cinema é tem uma a única linguagem característica só da televisão é o videoclipe. Porque entrevistas, o cinema já mostrou. Você vê toda a época do macartismo estava no cinema. Nisso ela é irrelevante. Eu acho que nesse negócio de ter linguagem, ela é irrelevante, concordo contigo. Pois é, o futebol, por exemplo, se o jogo não for bom, por melhor que seja cortado, quer dizer, que for super bem cortado, se o jogo for chato, fica um jogo chato. Realista por demais. Por falar em futebol, o Armando estava falando também, que nós vimos o Pelé, o que você está achando aí da atual crise no futebol brasileiro? Você acha que tem solução? Você está esperançoso, não está esperançoso? Estádios vazios? Eu fico sempre esperançoso e, ao mesmo tempo, temeroso, porque eu tenho a impressão que o futebol brasileiro quer desconhecer a existência do público. Não é? Você vê, por exemplo, você abrir um campeonato, que é o campeonato mais importante do mundo, que tem pelo menos 10 ou 15 times com possibilidade de ganhar o campeonato, e começa às 11 horas da manhã.
Quer dizer, não vamos fazer às 9, que aí talvez ninguém venha. Não é melhor fazer às 9? Além disso, o negócio da violência nos estádios, que também tem lá fora, só que lá fora, como o Armando, inclusive, escreveu, a torcida tem rosto. Aqui a coisa cai na impunidade e você acha que vai resolver com campanha, né? Olha, você quando citou o futebol aí, que me mencionou, você esqueceu de citar o Boris, que sabe decor os times do Palmeiras de 1945, e o Veríssimo, que sabe o do Botafogo de 47, que é... E o Rui Castro que está escrevendo o livro do Garrincha. E o Rui Peço Castro desculpa que tá a todos. Ah, e o que sabe o time do Flamengo em 1932, o Rui Castro. É mesmo? Não, 45 só. 44. Qual é? Agora Boris, você não era nascido Boris, ainda. Pois é, mas Boris, já- escala aí um já do tinha Palmeiras. palavra escrita, Não, mas eu li- o entrevistado é o Jô. não, Boris, escala um time do Palmeiras O aí. entrevistado é o Jô, brinquei com ele antes do programa, lembrando times antigos do Palmeiras dos anos Só 50. um, eu quero uma escalação Ele se aí. surpreendeu muito que eu soubesse. Só um. Que time vocês querem? Do Palmeiras ou da Portuguesa? O Palmeiras, que é o meu time. 50 e pouco. Oberdan, Salvador e Juvenal. Valdemar Filme, Manuelito e Dema. Liminha, Humberto, Otávio, Jair e Rodrigues. E o Corinthians, eu não posso deixar de mencionar o Corinthians, senão eu vou ser linchado a sair. Gilmar, Homero e Olavo. Hidário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Simão. Então o pessoal ficou admirado que eu pudesse Rui, saber. Flamengo. 45, Flamengo. Jurandir, Nilton e Quirino, Biguá, Bri e Jaime, Valido, Zizinho, Pirilo, Tião e Vevé. Jô, Fluminense. Não faço a mais remota Botafogo ideia. de 47, Veríssimo. Não faço a mais remota ideia, não faço nada. Ô, Veríssimo. Botafogo de Fernando. 47, Veríssimo. Não, então Internacional de Inter, 46. Fala claro. Botafogo, Não, Veríssimo. só vale time brasileiro. Oswaldo, Gerson, Santos, Ávila no meio, Rubinho, Ávila e Juvenal. Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha. Eu só sei um time de cor. Então diga. Gilmar, Dessorte, Bellini, Zito Orlando, Newton Santos, Garrincha, Didi Vavá, Pelé e Zagallo. Só. É o único time Jô, que eu qual sei o jogador que te deu mais prazer de ver jogar futebol? Quem é um Garrincha. paradigma para você? Garrincha. Mais já tá prazer? feito. Mais alegria? O Garrincha. Já está feita a propaganda do livro do Mas, Rui. Vamos lá. Martina, deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, que deve ser dos telespectadores. Jô, qual é, na sua visão, a relação da gordura, da sua gordura com o seu humor? Eu já falei que nenhuma, porque como eu já disse isso, inclusive, que se gordura fosse engraçado, não havia necessidade de humor. Você comprava 1 quilo de tocinho e riu o ano inteiro. Olhava e... Acho que não tem... Mas você não quer emagrecer mais. Não pelo seguinte, porque eu fico outra pessoa. Eu quero ser eu. Quando eu perdi 80 quilos, eu fiquei com cara de carteira de identidade. Foi uma coisa... Era triste, era triste. Eu fiquei parecido com o Juca de Oliveira e com o Roberto Carlos. Eu tenho fotografias hoje, você olha, é uma coisa estranha. Quer dizer, não era eu. Agora, claro que o gordo, o fato de ser gordo, tem a ver com o meu layout. Né? Com uma garrafa de Coca-Cola tem aquele feitio, e é aquele feitio. Com uma estrela da Mercedes é aquela estrelinha da Mercedes. Tem a ver com layout, não com humor. Inclusive, porque por incrível que pareça, nenhum dos meus personagens é necessariamente gordo. Eu nunca fiz um personagem que ficasse entalado numa cadeira, ou que quebrasse um banco, ou que fosse chamado na rua de gordo e se irritasse. Bom, isso é Nunca. esprit de corps, né? Jô, você parou de andar de moto definitivamente? Definitivamente aconselho a quem continuar andando parar, porque é perigoso. A começar do Alexandre Barros. A começar do Alexandre Barros. A definição do Max Nunes é que é perfeita. A moto, ela tem 2 rodas. Ela foi construída para cair. Um dia ela vence. Claro. Evidente. Mas você não sente, quando você vê uma Harley reluzente pelas ruas... Não, porque aí eu tento levantar o braço, vou coçar a cabeça, já é complicado. Com o outro braço também. Eu digo, Ô, Jô, E só na sequência, você tem gosta de carros. Que carros você tem agora? Eu tenho um Jaguar, tenho uma Mercedes e uma... Dá para você falar o modelo? Uma BMW. Um Jaguar 12 cilindros, uma BMW 12 também e uma Mercedes conversível 300. Tudo 4 rodas, né, João? Tudo 4 rodas, tudo. É tão melhor. Então, porque inclusive caí de moto, mesmo porque eu andei 40 anos e só caí brabo 2 vezes. Uma mais ou menos, que eu achei que agora tem mais 40 anos, vai cair de novo. Caí 2 meses depois. Mas fora isso, eu tomei vários tombos ridículos, como você parar no sinal e você vai botar o pé no chão, a rua é assim, você vai com o pé e você cai parado. Pá, e todo mundo em volta.
realmente... Desculpa, Rui. Você. Você acha que você corre o risco de muitos humoristas, como por exemplo Jerry Lewis, o Woody Allen, né, de um dia depois de chegar num certo nível, bom, agora eu quero fazer uma coisa séria, quer dizer, sem humor, né, como aconteceu com o Jerry Lewis, que em vez de sério ficou triste. Exatamente. E o Woody Allen que chegou até ficar sério, até sério demais, né? Quer dizer, você fazendo um romance como esse, por exemplo, você está quase batendo na trave. Ele não é um romance de humor, ele é um romance bem humorado. Mas é um romance né? como... Se não Aliás, fosse... o programa de entrevistas já foi uma mudança. Mas é um programa de humor. É também um programa Só que os personagens são os entrevistados. É bom isso. Mas o que te garante que você não corre esse risco de querer fazer uma coisa séria, porque de repente pode te dar uma recaída de achar Rui, que o sério é o primeiro sintoma é o seguinte, eu só consegui escrever o livro quando eu me permiti escrever com humor. Porque é o meu ramo, é onde eu sou profissional, é o que eu sei fazer. Então, e depois é o seguinte, você despertar, para mim, despertar o riso nas pessoas, por isso que eu não entendo quando o Woody Allen não faz uma comédia, porque despertar o riso das pessoas é a coisa mais gratificante que existe. Você ter o retorno do riso e da pessoa entender uma piada ou entender um pensamento, ter uma frase tua, não tem nada mais gratificante. Como ator, eu nunca vou fazer um Hamlet, nunca vou fazer um Rei Lear, jamais. Eu acho que você devia fazer, que ia ser engraçado para você. Por que ia ser engraçado? O Rei Lear não tanto, mas o Hamlet seria. Você sabe que o Hamlet era gordo. É mesmo? Tem várias citações na própria peça que fala esse príncipe, não sei o que, gordo, com as suas banhas, não sei o que, era gordo. O Hamlet era gordo. Só no Shakespeare, né? Nas montagens ele é sempre magérrimo. Mas não tenho a menor vontade nem de fazer o Hamlet, nem de fazer uma coisa séria. Porque o que é o sério? Né? Quer dizer, eu acho que você pode fazer... É o grave. É o grave. O grave, não. O sério, sempre. O grave, nunca, porque não está em mim. Ô, João, a tua pesquisa sobre a Sarah Bernard, das visitas dela ao Brasil, das 3 visitas, você constatou que, de fato, ela teria ido a Campinas fazer um espetáculo e saiu de lá dizendo que, coisa estranha, me exibi para uma cidade onde as pessoas não têm mãos porque ninguém me aplaudiu? Você conhece essa história? Não. Eu sei que ela esteve em São Paulo, fez... Quem me contou essa história foi Francisco Milani, um dos seus companheiros. Milani, meu queridíssimo amigo, um ator com um talento extraordinário e uma pessoa humana fantástica. Não sei dessa passagem dela por Campinas. Eu sei que ela teve, pelo menos nessa primeira viagem, que foi onde eu me aprofundei mais. Na primeira viagem, ela teve no Rio, teve em São Paulo, onde ela montou 4 peças, não sei quanto tempo ela fez, mas foi aqui... O público delirava com a presença dela. E, curiosamente, quando eu comecei... Porque teve uma hora que eu disse assim, não, eu tenho que começar a escrever o livro antes de terminar a pesquisa, porque senão vai ficar uma loucura. Aí, de repente, eu tive que mudar uma parte, a estreia da Sarah Bernard, porque na minha cabeça, qual é a peça que a Sarah Bernard vai estrear em qualquer lugar do mundo? A Dama das Camélias. Claro. E não foi. Então, eu tive que reescrever a estreia da Sarah Bernard, quando veio a pesquisa, que aliás foi difícil de achar qual tinha sido a peça. Frufru? Foi o Frufru, né? Foi difícil de achar. E também uma coisa curiosa é você ver que cada vez que ela veio ao Brasil, aconteceu alguma coisa com ela, ou com o filho dela. O filho dela passou a mão na bunda de uma moça, tomou uma porrada. Uma surra, tomou E aquela porrada. cartomante avisou ela, né? A cartomante é uma maneira que eu tive de botar no livro que ela iria machucar o joelho no Brasil. Porque se eu não falo do negócio do joelho, que todo mundo fala, ele não falou do negócio do joelho. Só que o negócio do joelho Saiu foi na nas terceira cartas. viagem. O negócio do estapear, aquela colega, foi aqui também? Porque ela tinha feito Foi. isso antes, né? Foi. Ah, foi aqui? Foi no Rio de Janeiro, com aquela Marta Noirmont, que ela achou que ela não estava fazendo direito. Aliás, a versão do depoimento da polícia é deliciosa, né? Ô, Jô, uma das coisas mais impressionantes na reconstituição, além da pesquisa dos personagens, para mim, aquela coisa das ruas do Rio, né? Quer dizer, o narrador percorrendo aquelas ruas, entrando à direita, entrando à esquerda, em todos aqueles becos. Como é que você fez aquilo? Foi em cima de mapa? Eu achei... Tem um Porque sebo algumas aqui... ruas não são mais como eram. Né? Não. Mas tem um sebo aqui de um senhor chamado Aristóteles, que é um sebeiro de primeiríssima qualidade, que ele lê, procura. Ele só tem uma maluquice, que ele acha que eu tenho que ser prefeito de São Paulo. Mas isso a gente perdoa, porque se ele não fosse maluco, eu também não gostaria dele, claro.
Mas ele tem um sebo sensacional ali na Avenida Angélica, e eu descobri um livro que primeiro eu olhei e desprezei. Quando eu cheguei em casa, eu digo, liguei para lá e disse, Ori, segura esse livro aí que eu vou voltar para pegar, que é um livro que se chama Dicionário Histórico das Ruas do Rio de Janeiro. Maravilha. E que está até, eu não me lembro o nome do autor, mas está aí na bibliografia. Aonde esse abnegado faz um trabalho de levantamento do nome, da história e do nome de todas as ruas. Não, A Rua da Quitanda era a Rua da Quitanda do Costa. Não, mas o mais impressionante não é história, é geografia, quer dizer, é você, o personagem. Isso foi com um mapa. Com esse mapa que aparece. Que está aqui, que está reproduzido aqui com um mapa. O autor é Paulo Berger. Paulo Berger, é isso E mesmo. a edição da Gráfica Olímpica, 1974. Isso é uma coisa. E tem uns abnegados. O Procópio Ferreira, que foi sem dúvida um dos nossos maiores atores, que tem 3 páginas na biografia do Luiz Jouvet, tem 3 páginas dedicadas ao Procópio, dizendo que foi o maior Harpagon de Molière que ele viu, interpretando o Harpagon de Molière. Procópio Ferreira escreveu um livro de 500 páginas sobre o ator Vasques, que era o grande ator da época de 1880. Um livro seríssimo, de 500 páginas sobre o ator Vasques. Ninguém escreveu um livro dessa importância sobre o Procópio, gente. De repente, sabe, Jô, o Procópio. e essa ideia de você ser prefeito não te lembra uma possibilidade de você algum dia fazer política? Você nunca pensou nisso? Não. Da mesma forma que eu jamais serei marxista, leninista, trotskista. Já te convidaram para fazer política? Já, claro que já convidaram. Claro, Você achou uma piada? Evidente, porque não tem o menor cabimento, né? Eu não tenho nem preparo, nem competência. Não seria o único também. Mas eu prefiro ser original. Jô. Eu tive até uma proposta, que eu não vou dizer de quem, porque ficaria uma coisa deselegante. Mas A gente pode arriscar, não? Não pode. Eu tive uma proposta, primeiro, de um político conhecido e tal, para ser candidato a presidente. Eu disse, você está louco? Que candidato a presidente? Imagina, não tem nada. Então tá bom, entra de vice-presidente, aí você não precisa fazer nada. Só de vice. Com ele, na cabeça. Não era com ele, mas era de um grande amigo. Falei, mas nem brincando. Que é isso? Jô, uma curiosidade que as pessoas têm, pelo menos eu tenho, é sobre o teu passado, tua infância, tua família. Sei que tua família tinha dinheiro, né? O que teu pai fazia? Eu nasci no Rio de Janeiro, no Hospital Alemão. Eu também. Que hoje é o Hospital Alemão. Você também? É. Sabia, por isso que a gente é tão legal, meu Deus. E eu nasci no Hospital Alemão, minha mãe já tinha 40 anos, meu pai tinha 36, filho único. Depois estudei no Colégio São Bento, depois fiquei interno no Colégio São José, porque eu era insuportável. O papai era corretor de câmbio, corretor da Bolsa. Aí eu fui estudar, primeiro fui viajar pelos Estados Unidos, minha mãe estava internada na Clínica Mayo, com problema de circulação, que na época ninguém sabia o que era, um problema de falta de circulação nas extremidades. E depois, quando ela ficou boa, a gente fez uma viagem pelos Estados Unidos, pelo Canadá, voltou pela Europa. Quando passou na Suíça, o papai disse, olha, eu tive possibilidade de estudar aqui e não quis, você quer? Eu falei, eu quero, se o colégio tiver um quarto para cada um, que nem a gente vê em cinema americano, claro que eu quero. Então, eu fiquei sem voltar ao Brasil durante 6 anos. Aí fiz exame para Oxford e Cambridge, para estudar em Oxford e Cambridge, mas aí os negócios do papai entraram totalmente em crise, o papai perdeu tudo, o papai era uma pessoa absolutamente mão aberta, jeito igual e tal. Perdeu tudo, eu voltei para o Brasil, e aí comecei a estudar para fazer o Itamaraty. E foi quando eu conheci, inclusive, o Silveira Sampaio. Pois é, eu ia te perguntar se o Silveira Sampaio teve uma influência nessa tua decisão de fazer talk show. Você me responde depois fazer talk show teve, mas antes disso, eu estava brincando na piscina do Copacabana Palace, que eu continuava a frequentar, mesmo depois de ter mudado do Copacabana Palace para um quarto alugado na Prado Júnior. Fiz a mudança ao lado de um burro sem rabo, carregando as coisas. Eu continuava ali a frequentar a piscina. Jô, só um pequeno parênteses. É verdade que você ficava ameaçando se atirar lá de cima, na piscina do... Ficava. A gente morava no apartamento 1, que era lá em cima. Eu subia no parapeito e fingia que ia pular na piscina. E os americanos ficavam loucos. Eles pensavam que eu ia pular mesmo. No, please! No! You'll never make it! Porque a piscina era meio afastada. Aí eu dizia assim, no, ok, tomorrow. Aí voltava pro... Aí o Silveira Sampaio me encontrou um dia na piscina fazendo esses números
o Sargento Montana, o abacaxi que invadiu Nova York, brincando com os Como é que sapatinhos. é o abacaxi que invadiu Nova York? O que é isso? É uma história de ficção científica de um abacaxi que, de repente, recebe uma carga enorme de radioatividade, começa a crescer, 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 adquire vida, mata o cientista, e aí sai, invade Nova York e começa a matar as pessoas com suco de abacaxi. Vai. Era uma ficção científica que eu fazia os personagens todos. Aí o Sampaio Vitor falou, menino, vem cá. O que você está fazendo? Eu estou estudando para fazer Itamaraty. Não adianta, larga isso. Não adianta, faça o que você fizer, você vai acabar fazendo teatro, televisão, show, cinema. Vou te apresentar o Pipa Amaral. Que papai conhecia, inclusive, né? Da TV Rio. Me apresentou ao filho do Pipa e aí eu comecei a trabalhar. Desculpe te interromper. Desculpa, Já te interrompendo. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de te ler, infelizmente. Pode ser mal. Dá para estender mais um pouquinho, mas ele tem que chegar no SBT, esse é o problema. Mas por mim a gente pode estender um pouco. Aqui muitas perguntas sobre o seu programa, eu tentei enxugá-las, elas insistem nas mesmas ideias. A Kátia Manzolin, de São Caetano, Marcelo Clóvis, da Bela Vista, o João Carlos de Pirassununga, o Antônio Carlos, da Casa Verde, pergunta quem te inspirou, se você se inspirou em algum programa americano, no David Letterman ou no Groucho Marx, para fazer o talk show. A minha primeira inspiração foi o Silveira Sampaio, que eu fazia as entrevistas externas e as entrevistas internacionais do Silveira Sampaio era eu que fazia. Porque o Silveira Sampaio, apesar de falar inglês e francês, ele achava que falava mal. Eu dizia, não, você vai lá e faz, mas você fala, não, você fala melhor. Eu comecei a tomar gosto naquilo, sobretudo que o Sampaio fazia também as entrevistas com muita irreverência. Quando eu vim para São Paulo, em 1960, ele me levou para o programa dele para dar uma entrevista, que foi ótima, foi muito engraçada, divertida e tal. Quando ele foi para a Record, ele disse, eu quero o Jô trabalhando comigo. E o Silveira Sampaio se inspirou no Tonight Show, que na época era feito pelo Jack Paar. Jack Paar não foi o fundador do Tonight. O fundador do Tonight foi o Steve Allen. O Johnny Carson não foi o fundador. Não, o fundador foi o Steve Allen. Né? O Fernando que sabe de tudo. Foi o Steve Allen que criou o Tonight. Depois largou. Não se sabe por que ele resolveu largar. Depois o Jack Paar também largou porque era um cara torturadíssimo e tal, e fazia aquilo muito bem. E aí pegou o Johnny Carson e fez durante 35 anos. Então, o que eu assisti de programa, além do Silveira Sampaio, foi o Jack Paar. Steve Allen eu vi depois no Museu da Televisão, lá nos Estados Unidos. E claro que é um feitio inteiramente diferente. E eu vi muito o Johnny Carson, né? E eu achava que eu podia fazer um programa naquele molde. Na realidade, o molde é ter você... Às vezes as pessoas dizem assim, mas o que muda no programa? Muda o entrevistado. É a mesma coisa você perguntar num jornal, o que muda? Muda a matéria, porque a primeira página vai ser sempre no começo e a última no final. Não tem como você mudar. E todo programa de entrevista, na realidade, é a pessoa e o entrevistado. Você pode enfeitar, né, mudar um pouquinho a forma, no sentido de enfeitar. Mas o fundamental é o entrevistado e quem entrevista. O Johnny Carson, uma vez, um produtor estava fazendo um programa novo de entrevistas e disse, olha, vai ter externa, vai ter um caminhão de externa, vai ter isso, vai ter aquilo, a gente vai fazer notícias na hora. O que você acha? Ele falou, posso te falar sinceramente? Claro, esse tipo de programa é a respeito da pessoa que está sentada atrás da mesa e de quem está ao lado. Isso é que dá certo ou não dá certo. O resto você pode enfiar o que você quiser. João, também um monte de perguntas aqui. Quem foi a melhor entrevista, ou a entrevista que você mais gostou de fazer? Qual foi a pior? Quem é a pessoa que você gostaria de levar e que nunca levou no programa? Dorival Caymmi, que é um baiano preguiçoso, sem vergonha, fica lá com o ventilador ligado, sentado com o ventilador ligado, que já prometeu 1000 vezes e que ainda não veio. Dorival, eu acho que seria um privilégio ter o Dorival ali do meu lado. Agora, melhor entrevista eu não sei te dizer, porque são tantas que você, quando acaba, você diz, poxa, essa foi realmente a melhor entrevista. Eu acho que tem alguns pontos importantes, como a entrevista do Roberto Carlos, que eu acho que foi uma coisa sensacional. Tem entrevistas que me divertiram demais, como a do
do professor de crocodilos nilóticos, não é? Que é um gênio. E aquele quebra-galho do Ceará. O quebra-galho do Ceará também, que resolve qualquer problema. Agora, a pior entrevista, eu não sei, porque eu acho que todas... Às vezes tem entrevistas difíceis, né? Que a pessoa vai lá, que você pensa que vai falar a beça e que não fala nada. Né? E pessoas que você pensa que não vão falar e que rendem, e que dão entrevistas sensacionais. Então, não me lembro de pior entrevista. O José Clóvis Quaresma Pinheiro de Salvador e o Alexandre de Louveira perguntam se você não vai entrevistar o Silvio Santos. Não, porque o Silvio Santos se recusa terminantemente a dar entrevista, porque ele diz o seguinte: Jô, se eu der uma entrevista para você, eu vou ter que dar entrevista para todo mundo que me pede há anos. Eu não dei entrevista para ninguém, e o grande argumento que eu tenho para não dar entrevista é exatamente que eu não dou entrevista para ninguém. Então, eu gostaria muito de entrevistar o Silvio. Acho que daria uma entrevista fascinante. Mas... O Luiz daqui de São Paulo e Conrado Madalena de Santana perguntam por que você está hoje sem a gravata borboleta. Porque eu vim fantasiado de escritor hoje. Não, tradicionalmente eu só uso gravata borboleta. Mas quando eu uso casaco assim, tipo blusão, eu ponho sempre essa gravata comprida, porque eu me sinto igualzinho ao Harrison Ford fazendo o Indiana Jones. Jô, estamos encerrando. Deixei aqui para o final 6 perguntas para você falar sobre a sua família, se você tem filhos e sobre o seu casamento. Eu fui casado com Tereza Austregés durante 20 anos, com quem eu tenho um filho, o Rafinha, que é um rapaz que hoje está com 30 anos, e um rapaz que, infelizmente, tem alguns problemas sobretudo de comunicação, né? E que tem talentos extraordinários e, ao mesmo tempo, tem uma não vontade de se comunicar muito grande. Quer dizer, ele senta no piano e toca bar e compõe, mas para abotoar a camisa ele não abotoa sozinho. Aí, ô Rafa, você acabou de tocar piano aqui, não vai abotoar? Tocar piano é fácil, difícil é essa porcaria dessa camisa, que me enlouquece. Então tem o Rafinha, hoje sou casado com Dona Flávia Maria, que está aqui presente, aliás, que é realmente o grande encontro, a grande mulher da minha vida, né? Apesar da diferença de idade, que é de 26 anos, que prova que a diferença de idade nem sempre é uma diferença de cabeças. Não que ela tenha uma cabeça extremamente amadurecida, eu é que sou absolutamente infantil. Jô, eu queria te agradecer muito, lembrar aqui que nós recebemos um fax de Buenos Aires, um abraço tangueiro, La Barra de Florida. Muchas gracias, querido. Queria lembrar também que o Luiz Schwartz está aflitíssimo para eu falar do lançamento no Museu da Casa Brasileira, dia 20. Dia 20, a partir das 6h30, no Museu da Casa Brasileira, eu vou estar lá. Aliás, tem pessoas que não receberam ainda convite pelo correio, não precisa de convite, eu vou estar a partir de 6h30 no Museu da Casa Brasileira, e na outra quarta, dia 27, eu vou estar na Biblioteca Nacional, a partir das... Aliás, nessa quarta, a partir das 7 horas da noite. Na outra quarta, no Rio de Janeiro, dia 27, a partir das 6h30. E para meu amigo tangueiro, por favor, aguarde El Changó de Baker Street. Olha o tamanho do bilhete que o Luiz me mandou para não esquecer do seu lançamento. Bom, João, eu te agradeço muito, gostaria de agradecer bastante a presença da nossa mesa hoje especialíssima, agradecer muito a sua atenção, nós hoje prolongamos, estouramos o nosso horário, mas era praticamente inevitável. Queria lembrar vocês que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e Eu posso me despedir só rapidissimamente? Eu queria agradecer a todo esse pessoal que esteve aqui, porque o Luiz Fernando, quando eu fui escrever na Veja, ele diz o seguinte: se a gente for julgado pela pessoa que nos substitui, eu estou me sentindo privilegiado porque eu estou sendo substituído pelo Jô. Eu quero dizer o seguinte, que realmente, sendo julgado por quem me entrevistou essa noite, eu estou me sentindo aqui nas nuvens, porque é um privilégio ter pessoas tão significativas para mim, pessoas que eu admiro tanto, como público, como leitor, como espectador, ter pessoas que, além de eu gostar como amigos, são pessoas que, antes
de serem amigas minhas, eu já admirava muito como leitor e como espectador. Muito obrigado a todos vocês. Nós agradecemos e lembramos que o Roda Viva na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.